Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Não há quem possa duvidar do papel da leitura para a formação de nossas crianças, adolescentes e jovens e da importância do equipamento cultural biblioteca no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem nas escolas. Uma biblioteca escolar tem a função primordial de incentivar a leitura e cultivar este hábito entre os estudantes, dando suporte à aprendizagem de todas as disciplinas na sala de aula e não apenas para o conhecimento da língua portuguesa e literatura. A leitura é essencial para o desenvolvimento de habilidades que se fazem necessárias à própria formação intelectual e cidadã do aluno. O Censo Escolar de 2016, realizado pelo MEC, apontou para os seguintes números em relação ao equipamento biblioteca escolar nos estabelecimentos de ensino públicos e privados. Do total de 217.480 escolas públicas do país, apenas 21% possuem bibliotecas em suas dependências. Já do universo de 61.878 escolas da rede privada de ensino, 38% possuem esse equipamento escolar. Conclusão: há ainda um déficit considerável de escolas que não possuem biblioteca escolar, cerca de 75%, e a rede privada de ensino encontra-se melhor aparelhada no que se refere à instalação de bibliotecas escolares. Este é um trecho da justificação do projeto de lei número 9.484 de 2018, de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino do país, para dispor sobre uma nova definição de bibliotecas escolares e cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, o SNBE. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. No programa de hoje nós vamos discutir sobre a aprovação pelo Senado da criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. O projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Estado do Rio de Janeiro, é de 2018 e tramitou no Senado com o número 5.656 de 2019. Vamos tratar também sobre o Plano Nacional de Educação, que, segundo o governo, será encaminhado ao Congresso no ano que vem. E como estão as condições dos pós-graduandos no Brasil? Pois é, o assunto foi tema de audiência da Comissão de Educação da Câmara. Hoje, como você já percebeu, o programa está cheio de informações que você precisa saber. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Senado aprova a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Isso mesmo, o Senado aprovou na quinta-feira, dia 14, o projeto que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, o SNBE. O objetivo é incentivar a implementação de novas unidades e promover a melhoria da rede de bibliotecas, que deverão atuar também como centros de ação cultural e educação permanentes. O texto foi aprovado com mudanças e volta para a Câmara dos Deputados. A gente está falando então do PL 5.656 de 2019, que tramitou na Câmara com o número 9.484 de 2018. E no Senado ele teve parecer favorável da relatora, a senadora Zenaide Maia, que é do PSD do Rio Grande do Norte. Para criar o Sistema Nacional de Bibliotecas, o projeto altera a Lei 12.244 de 2010, que regula a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. Pelo texto da deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio, biblioteca escolar passa a ser, abre aspas, equipamento cultural obrigatório e necessário ao desenvolvimento do processo educativo, fecha aspas, com o propósito de democratizar o conhecimento, promover a leitura e a escrita, além de proporcionar lazer e suporte à comunidade. A legislação atual descreve esses espaços como coleção de livros e materiais destinados à pesquisa e ao estudo.
Entre as funções básicas do sistema está o estabelecimento de um acervo mínimo de livros e de materiais de ensino nas bibliotecas escolares, com base no número de alunos matriculados em cada escola. Esse acervo deverá ser atualizado pelas redes estaduais e municipais de educação, com o apoio técnico e financeiro da União. Além disso, o sistema poderá firmar convênios com entidades culturais para ampliar o acervo e promover atividades que contribuam para o desenvolvimento da leitura nas escolas. Pelo projeto, não é qualquer sala, qualquer lugar, enfim, qualquer espaço que pode ser considerado apto a receber uma biblioteca. De acordo com o projeto, o sistema deverá estabelecer parâmetros mínimos para a instalação de bibliotecas dentro das escolas, entre os quais deverá estar prevista a acessibilidade, para garantir que sejam também espaços inclusivos. Os locais destinados às bibliotecas deverão ter conexão com a internet. Outra função básica do sistema será o de desenvolver atividades de treinamento e qualificação de profissionais para o funcionamento adequado das bibliotecas escolares. Esses profissionais poderão atuar também como agentes culturais para estimular a política de leitura nas escolas. O projeto destaca, no entanto, que a universalização, melhor dizendo, das bibliotecas escolares deverá respeitar as garantias relativas aos bibliotecários previstas nas leis que tratam da profissão. Como eu disse antes, o projeto aprovado no Senado sofreu alterações em relação ao texto que saiu da Câmara. Por exemplo, inicialmente, o texto determinava que o plano de universalização deveria ser concluído no prazo de vigência do Plano Nacional de Educação, ou seja, agora no ano que vem, em 2024. Como o prazo já está próximo do fim, a relatora, a senadora Zenaide Maia, propôs a extensão até 2028. O texto original permitia ainda que entidades do Poder Executivo aplicassem penalidades aos demais entes federados, caso o prazo não fosse cumprido. Por meio de uma outra emenda, a relatora recomendou que, em vez de sanções, o descumprimento da meta de universalização possa ensejar ação civil pública, tendo como objetivo aí o cumprimento de obrigação de fazer. Zenaide Maia também retirou do texto o trecho que estabelecia o ano de 2020 como prazo para a conclusão da metade das metas de ampliação das bibliotecas escolares. A data foi superada antes que o projeto apresentado em 2018 fosse aprovado, portanto não tinha o que fazer a não ser alterar aí essa data. Vamos seguir então acompanhando a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados. E no próximo bloco nós vamos tratar sobre o Plano Nacional de Educação. Fica por aqui que a gente volta já. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Governo promete encaminhar o Plano Nacional de Educação para o Congresso em 2024. É isso, no dia 8, o Ministério da Educação informou que encaminhará o projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação 2024-2034 no primeiro semestre do ano que vem. Apesar de a legislação em vigor determinar que a proposta seja encaminhada ao Congresso Nacional em junho, a pasta disse não considerar que o trâmite está em atraso e que a intenção é debater as novas metas com a sociedade nas conferências municipais, que começam em outubro, as conferências estaduais e na Conferência Nacional de Educação, que acontecem na sequência, tudo ainda em 2023. O MEC disse reconhecer que o cenário é desafiador e que está trabalhando ao longo dos últimos meses em políticas voltadas à educação básica e superior em vários eixos. Para tanto, foi constituído um grupo de trabalho com caráter consultivo e propositivo para avançar nas discussões sobre as estratégias e diretrizes do PNE para o decênio ali de 2024 e 2034. Por meio de nota, o MEC informou o seguinte, abre aspas, no momento, os membros do GT sistematizam os macro-problemas apontados para o estabelecimento de novas metas e estratégias. O documento produzido pelo GT será discutido nas conferências municipais, que começam em outubro,
conferências estaduais e na Conferência Nacional de Educação, que acontece na sequência, para subsídio à elaboração da minuta do projeto de lei, contendo diagnóstico, diretrizes, objetivo, metas e estratégias para o Plano Nacional de Educação do próximo decênio, fecha aspas. O MEC informou também que a proposta está sendo desenhada a partir do debate e articulação entre as secretarias do Ministério e entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, o Fórum Nacional da Educação, o FNE, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, o Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, o FONSED, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, a Câmara dos Deputados e o Senado. Vamos aguardar então para saber o que o governo vai apresentar, né? Pois o PNE já vence no ano que vem e, como a gente sabe também, muito do que foi escrito ali, do que estava proposto, não foi cumprido. Então vamos ver o que o MEC apresenta. Falando dessa questão do não cumprimento de muitas das metas do PNE que vence no ano que vem, no mês de junho, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação lançou o seu balanço anual do PNE. O documento, que, como disse, é anual, apresenta a cada ano dados ali da situação atual de cada uma das 20 metas do plano e avalia seu cumprimento ao longo do tempo. Às vésperas do final da vigência desse plano, né, que, repito, vence no ano que vem, o cenário permanece de abandono. E aí a campanha apresenta alguns dados e ela faz referência então a essas metas. Com a baixa taxa de avanço em praticamente todas as metas, apenas 4 dos 38 dispositivos progridem em ritmo suficiente para o seu cumprimento no prazo, ou seja, quase 90% dos dispositivos das metas não devem ser cumpridos até o final de vigência do plano. O balanço mostrou que um total de 13 metas estão atualmente em retrocesso. Elas se referem à universalização do atendimento à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, à oferta de educação em tempo integral na educação básica, à erradicação do analfabetismo, valorização dos profissionais do magistério nas redes públicas de educação básica, acesso ao ensino superior e ampliação do investimento público à educação pública com o equivalente a 10% do PIB, que é o Produto Interno Bruto aí do país. Então é isso, fica por aqui porque no próximo bloco nós vamos tratar sobre as condições da pós-graduação no Brasil. É isso, voltamos já. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute a situação da pós-graduação no Brasil. Então, melhorar a atratividade dos programas de pós-graduação representa um passo fundamental para o desenvolvimento do país. Foi o que debatedores sustentaram em audiência pública realizada na quinta-feira, dia 14, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, como ressaltou o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, o Vinícius Soares, alunos de mestrado e doutorado se encontram no que ele chama de limbo. Isso porque, segundo ele, ao mesmo tempo em que são estudantes, também atuam como professores, mas sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário. Olha que situação curiosa aí que nem sempre a gente presta atenção. O Vinícius Soares destacou que a luta para assegurar proteção social a pós-graduandos é antiga, de quase 40 anos. Segundo ele, em 1989, o então deputado Florestan Fernandes apresentou um projeto na Câmara para regulamentar esses direitos. A proposta nunca foi votada. Só em 2007 o Congresso aprovou uma lei que assegura a licença maternidade para as estudantes, mas apenas para bolsistas. O líder estudantil chamou a atenção para a perda de talentos que vem acontecendo no Brasil. Vamos ouvir então o presidente da ANPG, Vinícius Soares, falando sobre essa situação
que ele identifica aí que é a perda de talentos que vem acontecendo no Brasil aí por falta de apoio à pós-graduação. Hoje o Brasil, na prática, está triturando os diplomas que a gente titulou no último período. Por quê? Porque os nossos mestres e doutores que foram formados no último período, eles estão migrando para profissões de menor adensamento científico-tecnológico. Estão tendo que virar Uber, estão tendo que, por exemplo, fazer docinho para sobreviver. E não que essas profissões não sejam importantes para o país, mas precisamos fazer um debate muito justo de responsabilidade, inclusive social, porque o Brasil, o Estado brasileiro, investiu recursos e tempo nessas pessoas e o Estado brasileiro precisa agora aproveitar e prover oportunidade para que essas pessoas possam contribuir com o desenvolvimento nacional. Existe um dado que para a gente é muito alarmante. De 2019 para 2020, ano anterior à pandemia, o Brasil deixou de titular 4 mil doutores, tendo vagas no sistema de pós-graduação. E isso aqui pode, num período curto, fazer com que a gente se encontre numa crise grave de formação de quadros técnicos de alto nível. Porque, vejam, a graduação já encontra um nível de evasão de 60% segundo o INEP. Essa evasão vai alcançar, de fato, a pós-graduação, porque, teoricamente, a gente já tem 60% ou menos de candidatos para a pós-graduação. E, justamente, esses fenômenos sociais a gente vem enfrentando, e um aumento da evasão, essa migração para outras profissões e também a própria fuga de cérebros. E aí, nessa fuga de cérebros, eu queria exemplificar aqui nessa própria crise política que existe entre a Boeing e a Embraer. A Boeing contratou mais de 200 brasileiros que foram formados aqui e que são a elite de conhecimento quando a gente fala no desenvolvimento da produção científica aeroespacial e que estão agora trabalhando para empresas de outros países, contribuindo com o desenvolvimento de outros países. Ou seja, esse debate da pós-graduação aqui é um debate inerente ao desenvolvimento nacional, é um debate inerente à nossa reconstrução nacional e o nosso processo de reindustrialização. E o que é que a gente precisa fazer para a gente garantir uma mitigação desses danos que a gente vem enfrentando? É simples, deputada Alice. A gente precisa garantir o que a Constituição brasileira já fala. E aí eu queria ler aqui o que é que a Constituição fala no capítulo de ciência, que é no artigo 218, parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá ao que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Ou seja, é justamente isso que a gente precisa fazer, garantir uma cesta de direitos básicos para os pós-graduandos que possam contemplar direitos estudantis, como a gente alcançar o acesso à assistência estudantil, garantir direitos trabalhistas, como, por exemplo, o próprio adicional insalubridade, porque, vejam, hoje os estudantes que estão em laboratórios nas universidades, eles não recebem adicional insalubridade, mas os professores e os técnicos servidores que estão ali inseridos no mesmo ambiente, eles recebem. Ou seja, na prática, a gente funciona como se fosse uma espécie de ET. O pós-graduando ele pode estar submisso nesse ambiente sem sofrer qualquer consequência, né? E a gente precisa fazer um debate sério que, inclusive, é consequência grave de nocivo à saúde dos pós-graduandos. Então, a gente precisa, e a gente vem pautando, enquanto Associação Nacional de Pós-Graduandos, que possamos garantir uma cesta de direitos básicos para os pós-graduandos, estudantis, trabalhistas e previdenciários. Esse foi, então, Vinícius Soares, presidente da ANPG. A falta de perspectiva profissional também foi apontada como um sério problema pelo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, professor Ricardo Galvão. Ele ressaltou que o Brasil sempre formou mestres e doutores para atuar em pesquisa. O desafio agora seria promover a ocupação desses profissionais também nos setores produtivos. Vamos ouvir então o professor Ricardo Galvão, que é ali o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Nós temos hoje em dia da ordem de 330 mil professores nas universidades do país, cerca de 240, não tenho bem o número, 240 mil, têm doutorado. Certo? Se compararmos isso na década de 60, o aumento enorme que foi, deputada. Então, nós podemos nos orgulhar desse programa na formação de nossos professores. Aonde estamos deficientes? A professora Mercedes pontuou isso, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Na formação de doutores para o meio empresarial, para trabalhar nas indústrias, para promover o que eu gosto de chamar
a inovação acionada pela ciência. Não a inovação, estão falando na reindustrialização do país, mas essa reindustrialização não pode ser baseada no fordismo da produção em massa, né? Nós estamos agora avançando na economia do conhecimento, e se o país não tiver um nível muito alto de formação e também até uma sociedade que tenha uma alfabetização científica mais aprofundada, nós vamos ficar para trás, fortemente para trás. Acabei de voltar de Portugal, onde tem um evento muito interessante que está na 32ª edição, que é um evento que se reúne num convento da Arábica, que fica pertinho de Setúbal, uma sala, uma mesa, convida pessoas de todo Portugal e outros países, tinham muitos brasileiros lá também presentes, e se discute como o futuro do país, como vai ter inovação. E lá eu tive um monte de informações. Acabei de dizer que nós temos da ordem de 230, 240 doutores no país. Esse número sempre varia, né? Pois bem, e nós temos 220 milhões de habitantes, né? Pois bem, Portugal tem agora quase 40 mil doutores. De 2015 a 2017, tiveram aumento de doutores em Portugal. É claro, eles estão imersos na Europa, temos que relativizar isso, né? Mas de doutores, o aumento de doutores em Portugal foi da ordem de 18%. E aonde estão esses doutores? Quase 9 mil em empresas. Quase 9 mil empresas. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar um pouquinho nossa mentalidade, a professora Mercedes falou, e eu aposentei-me com 52 anos de serviço público, Universidade de São Paulo, como professor. Nós tínhamos sempre, não sei se a professora Mercedes vai concordar comigo, quando treinávamos os nossos mestres, os nossos doutores, pensando que iam ser os novos pesquisadores na universidade. Sempre com essa perspectiva, certo? Muito pouco com a perspectiva de empreendedorismo, da importância de doutores nas empresas. Isso vai ser absolutamente essencial se nós quisermos evoluir na economia do conhecimento. A presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, a professora Mercedes Bustamante, reconheceu que a pouca interação da academia com o mercado produtivo representa um entrave ao desenvolvimento. Ela defendeu uma adequação dos currículos universitários para maior interação com outros setores, como a administração pública, saúde e indústria. A autora do pedido para a realização da audiência pública, a deputada Alice Portugal, se comprometeu em atuar para a solução de alguns dos problemas que foram apontados na audiência. A parlamentar ressaltou que a Câmara já analisa um projeto para estender a licença maternidade a estudantes que não são bolsistas. Ela disse que vai ampliar o conceito para a licença parental, de forma a abranger estudantes do sexo masculino. Alice Portugal também disse que outra proposta em análise na Casa trata de direitos previdenciários para pós-graduandos. Agora, o desafio, segundo ela, é encontrar formas de financiar essa medida. E aqui, para que a gente tenha uma maior clareza sobre o que nós estamos falando, a CAPES apresenta os seguintes dados. O Brasil conta com mais de 4.500 programas de pós-graduação e quase 7.000 cursos. A presidente do órgão, a professora Mercedes Bustamante, adiantou que no ano que vem, outros 300 cursos devem entrar no sistema. Entre 2013 e 2021, quase 13.000 estudantes ingressaram em um programa de mestrado ou doutorado, e aproximadamente 80.000 receberam um título nesse período. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Então é isso, estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência.
O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61 Assessoria e Consultoria. Este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, do portal da Agência Senado e da Agência Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Falo aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS, Sindicato Nacional. Falo da ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Falo ainda do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, do Sindiproifes Pará. E da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. Você também pode apoiar o nosso podcast, procure por Educação em Destaque no Instagram, onde nós somos o educacão.destaque, segue a gente por lá. Estamos também no Facebook com Educação em Destaque e no YouTube, onde você pode inclusive se inscrever e acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. E você pode divulgar esse conteúdo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim a gente vai poder alcançar muito mais gente. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.